Havia Eru, que em Arda era chamado de Ilúvatar. A gente tá na primeira frase ainda e já tem 3 nomes que a gente não faz ideia do que signifique. Mas calma, que eu já explico. Eu vou explicar melhor depois, mas Eru é Deus, Arda é a terra e Ilúvatar é o jeito que os elfos chamam ele. Mas vamos começar pelo começo. O capítulo de hoje chama Ainulindale, que significa a canção dos Ainur. Então no começo de tudo não tinha nada. Não tinha tempo, não tinha espaço, não tinha nada. Só tinha o Eru. Eru é como se fosse o deus da nossa história. Ele é Deus, praticamente. E aí, então, ele criou a casa dele fora do tempo e ele criou os Ainur para fazer companhia para ele. Então, os Ainur são tipo uns espíritos, uns anjos, uma galera que fazia companhia para esse Eru. Aliás, Ainu é o singular e Ainur é o plural. Cada um desses Ainur veio de um cantinho diferente da mente desse Eru. E então cada um conhecia uma parte diferente da mente desse Eru. E daí o Eru falou, canta aí, galera. E aí eles começaram a cantar. No começo eles começaram a cantar separados, porque eles não se conheciam muito bem. Mas aí com o tempo eles foram se conhecendo melhor e entendendo melhor as outras partes da mente do Eru. E aí eles começaram a cantar cada vez mais juntos. Aí quando o Eru percebeu que tava todo mundo amigo já, ele jogou um tema mais importante para eles e inspirou eles com a chama imperecível. A chama imperecível eu vou explicar melhor lá pra frente, mas ela praticamente é a coisa que cria. Você não pode criar se você não tiver essa chama imperecível. E só o Eru tem essa chama, então só ele pode criar. Então eles foram inspirados pela chama imperecível e, baseado no tema que ele deu para eles, eles começaram a improvisar todo mundo junto e fazer uma música muito bonita. Só que daí surgiu um cara que ele era muito chato e o nome dele era Melkor. E ele queria a chama imperecível para ele mesmo, porque ele queria criar coisas do jeito dele. Ele não gostou do tema que o Eru tinha dado para ele. Ele queria criar uma música dele mesmo. E foi isso que ele fez. Ele não conseguiu criar nada novo, porque quem tem a chama realmente é só o Eru e ele não conseguiu pegar essa chama do Eru. Mas então ele foi fazendo a música dele. Só que ela era muito chata e muito repetitiva e começou a atrapalhar a galera que tava em volta. E daí o Eru viu e achou graça, ele falou, ah. E daí ele soltou um segundo tema pra galera cantar junto e pra meio que tentar esquecer aquele Melkor lá e o barulho que ele tava fazendo. Só que daí o Melkor, ao invés dele ficar quieto, ele resolveu cantar mais alto ainda. E isso atrapalhou muito a galera que tava em volta. E algumas pessoas, alguns Ainur que estavam ali em volta, resolveram se juntar a esse Melkor. E isso estava atrapalhando muito. Aí o Eru encheu o saco e daí ele levantou. E daí ele fez um tema que só ele cantou. Só ele fez música em cima desse tema. E ele era muito mais forte, muito mais bonito e muito mais poderoso do que os primeiros temas e principalmente do que o Melkor. Daí tá, todo mundo ficou quieto. O Melkor ficou com a cara de bunda ali no canto. Eu só queria fazer uma coisa legal. E aí o Eru falou o seguinte: olha, não importa o tanto que você tente fazer uma coisa diferente, no fim, tudo vai acabar do jeito que eu queria. E aí ninguém entendeu. E daí ele falou, vem cá, galera. Então ele catou todo mundo e levou lá pra fora da casa dele. E daí ele mostrou que a música que eles estavam fazendo gerou uma imagem de um mundo. E aí todo mundo achou muito legal e tal, porque não tinha tempo. Eles existiam fora do tempo. Então, naquela imagem que eles estavam vendo a evolução conforme o tempo foi passando ali no mundo que eles tinham criado. E todo mundo tava lá olhando. Só que daí o Ulmo, que é um cara que fez a água nesse mundo, ele viu que tava meio zoado as coisas que ele tinha feito por causa do Melkor. Então o Melkor, ele tentou atacar com calor e com frio, e daí então ele evaporou um tanto de água e ele congelou um outro tanto. Daí o Eru falou, não, você não precisa ficar triste, porque olha só, o Melkor tentou estragar as suas coisas, mas ele fez a neve. Olha como é bonito esse floco de neve. E ele fez as nuvens. E agora a sua criação tá lá no ar. E o ar é propriedade do seu amigo ali, do Manoê. Aí ele falou, nossa, é verdade, que legal. E daí então ele foi lá fazer amizade com o Manoé. Ele foi lá conversar com o Manoé pra eles verem o que eles podiam fazer junto. E aí eles viraram melhores amigos. E aí então o Eru falou de novo pro Melkor, olha, tá vendo? Tudo que você tenta fazer, no fim, vai acabar sendo uma coisa bonita, vai acabar sendo uma coisa que se encaixa nos meus planos. Daí, enquanto eles estavam conversando, tava todo mundo olhando essa imagem desse mundo
E daí eles perceberam que as coisas estavam evoluindo e aparecendo e vendo como se fosse uma história assim, desde o comecinho da história desse mundo, e aí foi progredindo e as coisas foram mudando. E aí de repente apareceram umas pessoinhas ali, uns elfos e os humanos. E daí todo mundo ficou muito animado, porque aquilo lá era muito legal. Porque só o Eru fez os homens e os elfos. Eles foram criados naquela terceira música que só ele fez. Então você pode dizer que os homens e os elfos são filhos do Eru. Daí então, quando estava todo mundo olhando lá a progressão da história, as coisas aparecendo, os filhos do Eru aparecendo, o Eru chegou e falou assim: Eia, que essas coisas existam. E daí essas coisas deixaram de ser só uma imagem e passaram a ser coisas reais. Só que, quando ele falou isso, foi antes do fim da história do mundo. Então, os Ainur não sabem exatamente o que vai acontecer lá pra frente, porque eles só viram a história, esse filme do mundo, até certo ponto. Então eles não sabem o que vai acontecer depois. Daí então a gente volta naquelas palavras que a gente não sabia o que era. Eru, então, é esse cara que criou tudo. Arda é o nome do mundo, do planeta. E Ilúvatar, então, é o jeito que os elfos chamam ele. E Ainulindale significa a canção dos Ainur, porque eles cantaram e eles fizeram o mundo com a música deles. Ok? Daí então, alguns dos Ainur acharam muito legal a ideia de entrar no mundo e cuidar dos filhos do Eru. Então foi isso que eles fizeram. Foram 15, que eu vou falar mais sobre eles no próximo capítulo. Dentre esses 15, tava o Melkor, aquele cara chato pra caramba. Ele disse que ele queria arrumar as coisas que ele tinha feito. Spoiler, não era isso que ele queria. Daí, quando eles chegaram lá em Arda, o Melkor falou assim: tá bom, galera, isso tudo aqui é meu, tá? Vocês podem me chamar de senhor. E aí o Manoê, que era o cara do céu, do vento e tudo mais, ele falou: aham, Cláudia, senta lá. E aí então o Melkor ficou muito puto porque ele não podia ter as coisas pra ele. Então ele resolveu estragar as coisas dos outros. Daí então, no que os outros 14 chegaram lá, depois deles terem essa conversa com o Melkor, eles perceberam que não tinha nada lá. Nada do que eles tinham feito na música tava lá. Então, eles tiveram que fazer tudo de novo, na mão. Então daí eles tinham que ir lá fazer montanha, tinha que fazer rio, tinha que fazer árvore, estrela, tudo, porque não tinha nada. Só que eles tentavam fazer as coisas, o Melkor vinha e atrapalhava. Daí, como eles estavam lá pra agradar, pra ficar de babado os filhos do Eru, eles resolveram usar formas parecidas com as formas que os filhos do Eru tinham, tipo, os elfos e os homens tinham. Porque até agora eles não tinham forma nenhuma. Então eles resolveram tomar essas formas humanoides pra não assustar a galera. Daí a forma que eles tomaram tinha a ver com o jeito que eles estavam se sentindo no momento. Então metade tomou uma forma masculina e metade tomou uma forma feminina. Não que isso importa, porque eles não se reproduzem. Já o Melkor, como tudo que ele tinha dentro dele era ódio e raiva e ciúme, ele acabou ficando com uma forma horrível que assustava todo mundo. E assim foi criado o mundo. Não tinha nada, e aí tinha o Eru, e aí o Eru criou os Ainur, e aí os Ainur cantaram uma música para agradar o Eru, e aí eles criaram a imagem do mundo, e daí eles vieram pro mundo, e aí eles tiveram que criar o mundo inteiro de novo, e o Melkor, ele ficava atrapalhando todo mundo. Então, eles subiam uma montanha, o Melkor vinha derrubar a montanha. Eles faziam um rio, o Melkor vinha e desviava o rio. E ficaram nisso por muito tempo, brigando com o Melkor. E é isso por hoje. No próximo capítulo a gente vai falar mais sobre essa galera que veio pra servir de babá dos filhos do Eru. Até!